É, Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Aqui eu vou estar trazendo uma parte dentro do deck de Lightsworn. Na esquerda de vocês, controlado pelo jogador Gabriel, e à direita de vocês, um deck de Gladiator Beast controlado pelo jogador Rodrigo. Ambos os jogadores vão estar buscando a segunda colocação, visto que a primeira colocação ficou bastante definida na terceira rodada com a vitória do William sobre o Vitor, uma partida já postada aqui no canal. E são dois jogadores que são. O Gabriel, à esquerda, é um jogador bastante experiente, com bastante qualidade. O Rodrigo é um jogador que também é bastante experiente, mas vinha algum tempo sem jogar, não joga com tanta regularidade. É, Temos um jogo provavelmente ali com o Raikou setado, duas Spell e Traps pro deck de Lightsworn. E aqui entrou com um Gladiator Beast e um Test Tiger. Peço perdão, eu não vou lembrar agora o nome de todos os Gladiator Beast. Vou estar apenas falando do efeito deles. O Gladiator Beast que destrói o monstro, o Gladiator Beast que faz X efeito. O Rodrigo vai estar entrando aqui com o Gladiator Beast que destrói o monstro. Ele consegue trigar efeito. Aqui, ok. Ele vai estar trigando para destruir uma Spell Trap. Um pouco discutível. Mas ok, o efeito dele, quando ele é invocado por invocação especial, ele acaba destruindo o monstro. Vai estar destruindo a carta virada para baixo. E destruiu o Raikou. O Raikou não vai conseguir entregar efeito. E o jogador de Lightsworn vai conseguir ter esse send inicial. O jogador de primeiro fez, acaba atacando. Vai estar dando um dano inicial. A gente consegue ver ali a Bottomless Trap Hole setada no campo da jogador de Lightsworn. Acabou atacando. Vai dar efeito agora para embaralhar no deck e invocar outro. Vai acabar invocando um bestiário que vai estar dando efeito para destruir a Spell Trap. Provavelmente vai tomar um Bottomless aí que vai ser banido do bestiário. Vai ficar numa situação estranha. Provavelmente na situação não era o ideal se fazer invocar o bestiário, mas é discutível, né? Com esse banimento agora sem o bestiário, o Gizardo já não consegue entrar. O deck de Gladiator Beast perde a sua principal carta. O Lightsworn, mesmo estando com a mão ruim, tá com muita vantagem aqui por conta de ter acertado o ban nesse bestiário. E já achou uma Layla, que vai estar tentando trigar o efeito para destruir uma Spell Trap provavelmente logo logo. Vamos ver. Ver se ele vai preferir primeiro atacar e depois dar efeito, ou primeiro dar o efeito. E ficar sem atacar sem dar esse dano. Aí ele atacou, tomou o Mirror Force, acabou perdendo a Layla. Eu, sinceramente, acho que era mais relevante ele dar esse efeito para destruir a carta setada por conta de ser uma Mirror Force e ele ainda ter a Layla no campo, que ia estar enviando carta todo turno. E não ia estar tomando qualquer Gladiator Beast que entrasse, que ia estar entrando e destruindo carta do oponente. Ele conseguiu invocar o cara que invoca do cemitério, se não me engano. Ele acabou batendo, vai dar dano, efeito, ele se embaralha e invoca outro. Vocês vão conseguir contabilizar o dano. São 1.700 de dano. A gente viu que tinha uma Waboku na mão do deck de Gladiator Beast. Eu acredito que o correto é que seja a invocação do Gladiator Beast acaba invocando dois. É o que ele faz. Tem uma Waboku setada, ele já setou, ele tá lendo o que a carta faz. Tá numa situação até que confortável, sendo bem sincero aqui, o Gladiator Beast, mesmo com a situação estranha de não ter um bestiário para poder ter acesso a Guizaros, mas ele tem cartas. Ele tá chegando numa situação que ele tá confortável no jogo na questão de batalha mesmo, assim, ele consegue ter acesso aos monstros dele de maneira facilitada. Provavelmente vai estar tomando uma carta setada aqui, ou pela mão ali um Raikou ou um Hamster, mas não é 100% certo. Vamos ver qual vai ser a decisão dele. Acabou setando um Raikou.
Eu acho que era a escolha mais correta a se fazer. Ele tá botando para ataque. Ele vai provavelmente botar o acho que correto seria dar normal summon desse Equest na mão, esse eu lembro. Ele é o que volta a carta do cemitério. Ele vai estar atacando com esse ali primeiro, vai estar atacando no Raikou. O Raikou tem que trigar efeito. Aqui o efeito definitivamente tem que ser no que invoca 2 do deck. E não no Equest. Vamos ver qual vai ser a decisão tomada pelo jogador de Blightsworn. Ele destruiu o que invoca 2. Conseguiu enviar a Eren. Tá com 3 nomes agora no cemitério. O Equest vai atacando, vai tá dando dano. O jogador de Gladiator Beast consegue conectar esses ataques iniciais, mas ele não tá conseguindo tomar um controle tão grande do jogo por conta do... Olha, boa carta. Por conta de não ter um bestiário. Aí ele acabou dando efeito, invocando o Gladiator Beast que bane uma carta de cemitério. Ele baniu um Honest, que foi uma jogada equivocada. Ele deveria ter banido a Eren, que era o Lightsworn diferente do cemitério dele. Provavelmente aqui a jogada vai ser setar um hamster, visto a mão do nosso jogador de Lightsworn. Acredito que a jogada correta aqui seria bater com o jacaré, dar efeito, embaralhar ele, invocar o Gladiator Beast que destrói o monstro para destruir o Raikou. Ele dá um rino, bate com rino, o hamster não vai morrer por conta da alta defesa, vai estar dando efeito para invocar um Raikou. Ele toma o dano. Aqui já era a última partida do dia, então ambos os jogadores estavam cansados. Daí ele acabou atacando com o jacaré também no hamster. Vamos ver o porquê disso. Talvez ele deveria ter invertido os efeitos para poder invocar um jacaré, né? Novamente. Mas ele vai estar invocando os dois aqui para dar efeito dos dois juntos. Não acredito que ele poderia ter invocado outro do Gladiator Beast que bane. Ele vai estar invocando um que busca pra mão, vai estar buscando o burrinho pra mão. Não sei o quão correto seria isso, talvez o mais correto seria buscar a trap contínua que nega e destrói qualquer efeito, acho que seria mais relevante. Foi o... Ele invocou os dois, vai dar os efeitos dos dois ali, tá explicando o que tá acontecendo. O jogador de Lightsworn tá olhando pra mão, não sei exatamente o porquê, mas esse efeito provavelmente vai acontecer. Vamos ver qual é que vai ser a decisão dessa jogada. Ele tá pensando, tá pensando. Ele vai pensando, vai demorando bastante pra tomar uma decisão. Ele vai dar bota nesse pra banir, baniu, mas o efeito ainda continua resolvendo. Destrói aqui. Na verdade, aqui o jogador de Legendary Beast deveria ter pegado a carta pra mão. O efeito resolve. Ele vai estar dando uma Lumina, vai estar dando efeito da Lumina. Provavelmente descartando agora um Uff. Não, ele descartou um Plague Spader para invocar uma Layla. Feito da Layla, ele vai dar o Oboku. Nesse turno dos jogadores, os monstros do Rodrigo não serão destruídos por batalha. Ele não vai tomar dano em batalha. Ele vai estar voltando um monstro
pro deck pra estar invocando um Plague Spader Zombie. Vamos ver qual é que vai ser a decisão, qual é que vai ser a tomada de decisão. Aqui pode vir um Mistil Burn, que seria um pouco estranho, mas pode vir um rank 6 também, ou um rank 5. Provavelmente vai vir um Goyo. Não... Por ser um bicho maior, por ser um bicho que consegue colocar uma pressão de campo mais contundente do que outras opções. Ele vai pensando nas opções que ele tem, ele vai lendo. Acredito eu que o ideal seria tu tirar esse hamster de campo, te botando um Goyo, usando o hamster e o Plague Spader. Mas o jogador de Lightsworn vai pensando bastante aqui para jogar. Vai jogando, vai pensando, vai vendo o que ele pode fazer. Vai estar usando, que nem eu falei, usando tanto o hamster quanto o Plague Spader. Não, ele vai estar usando o Plague Spader e a Lumina para fazer uma mesh com Android. Ok. Sim, sim, ele pode fazer isso. O Plague Spader deveria ter sido banido, por conta que ele foi invocado do cemitério. Vamos ver se isso vai ser relevante pra frente, por conta que é uma jogada, entre aspas, ilegal. A gente fez ela em via 3, acabou acertando um UF, que ele acabou voltando da própria mão, né? Era uma carta que era sabida. E acabou voltando. Ele acabou ganhando ele acabou ganhando a vida ali da México Android. Ele vai acabar batendo com o Murmilo. Vai destruir a Layla. Vai dar efeito dele, vai embaralhar ele. Provavelmente ele vai acabar entrando pra uma jogada de Rhino ou pra uma jogada de Equari. Pode ser que invoca um monstro do cemitério. Aí o banimento do Bestiário foi um banimento bastante complicado, por conta que ele não conseguia. Aqui ele tá dando de novo na endphase do Rodrigo, mas na verdade é só na endphase dele que esse efeito acontece, não é nas duas. Não sei exatamente porque ele deu 600 de vida a mais. Mas se foi por conta de ser a endphase do Rodrigo C não funciona. Agora o request funcionou, ele busca uma carta do cemitério pra mão, que agora não se define qual é que é, mas provavelmente logo a gente vai definir. Ele acabou comprando um Garoth. Ele deu normal summon no Garoth, vai tentar atacar. Realmente foi 100 de pontos de vida na endphase do Rodrigo, mas o efeito só triga na endphase, na sua própria endphase, não triga na endphase do adversário. Então aqui outra jogada ilegal por parte do jogador de Lightsworn. Ele olha o cemitério, ele olha pro campo, ele pensa o que ele pode fazer, ele pensa por que ele pode perder. Deixa o cemitério vai pra baixo, tenta atacar, tentou tomar o Buku. Na verdade, aqui se o ataque aconteceu, o efeito do Equest trigaria e ele deveria ter dado o efeito pra embaralhar e invocar outro monstro. Era a primeira campeonato que o jogador de Gladiator Beast jogava. E ele tava tentando, entendendo o jeito que o deck fazia. Novamente aqui uma Magical Android funcionando, mais 600 de vida, era pra ela ter sido destruída. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui ele tem o que invoca 2, ele tem um book, aqui ele tem jogadas que ele consegue fazer, executar e resolver essa mesa. Ele poderia dar um book na Magical Android e dar Normal Summon nesse no Gladiator Beast que invoca 2. Ele poderia bater com o Equest na Magic Android e limpar ela. E poderia estar batendo com o que invoca 2 no Hamster. Dar um dano maior. E conseguiria estar dando dano maior, invocar vários monstros, ter acesso a Laquari. Mas aí ele também poderia negar com o Necro Guardian, né? Era uma jogada plausível também.
Aqui ele não deu efeito da Magic Android no turno do Rodrigo, então ele fez certo. Ele acabou comprando uma Eren. Olha pro cemitério, olha pra mão, normal summon Eren. Vai tentar agressivar. Vamos ver até onde é que o jogador de Lightsworn consegue. Se o jogador de Lightsworn vai conseguir vencer essa partida. O jogador de Gladiator Beast começa a ter pouco recurso, não conseguiu estabelecer muito bem a mesa, muito por conta do erro do bestiário, por questões de não ter conseguido fazer as jogadas certas. Aqui a gente consegue ver que ele tá bastante estressado, não consegue jogar e acabou desistindo e vamos pro game 2. É uma partida que, por conta de alguns erros de ruling, por conta de alguns erros de ainda não ter 100% da experiência com o deck, o jogador de Gladiator Beast acabou perdendo, mas sendo bem sincero, foi uma partida muito bem jogada por parte do jogador de Gladiator Beast, que mesmo tendo desconhecimento de algumas regras, ele acabou. E, pô, é um deck que eu sei que ele acabou pegando e jogando, lendo no campeonato, aprendendo no campeonato, basicamente, ele aprendeu jogando com esse deck. E por ter aprendido jogando, cara, foi bastante impressionante a partida dele até agora. Claro, não foi uma partida que ele cometeu erros, senão ele teria ganhado, mas é essencialmente uma partida em que ele faz uma pressão muito grande para cima do Lightsworn, demonstra que o poder do deck, demonstra que ele tomava decisões corretas, só que por ele ter tomado uma ou outra decisão errada por desconhecimento do deck, não por falta de gameplay, acabou que a derrota veio firme, né? Tipo, ele não se evitar a derrota, mesmo tomando boas decisões. Acredito que o grande erro tenha sido a invocação do bestiário naquele momento. Talvez seria melhor um Equest para tentar forçar aquela Bottleness, que ele poderia provavelmente ser uma Bottleness e com aquele quest buscar a Counter Trap. E aquele outro momento que ele também deu um Equest e buscou aquele monstro e não a Counter Trap, que foi um pouco estranho. Aqui, tá, mas agora vamos pro Game 2. O jogador de Gladiator Beast começa com o Tigre e o outro o Gladiator Beast, que quando destrói um monstro, quando foi invocado por invocação especial, ele busca um Gladiator Beast, se eu não me engano. Ele dá o Test Tiger logo, que é uma jogada um pouco estranha, mas provavelmente por conta do Alboku, ele vai estar invocando o que invoca 2, exatamente. Ele se coloca numa situação de conseguir invocar um monstro que pode invocar 2, tem o Alboku, vai estar dando efeito dele pro turno do adversário. Aqui ele vai estar dando sarcófago, vai estar buscando daqui 2 turnos o Dirt Dragon. Eu não entendi porque que ele embaralhou o sarcófago do deck. O sarcófago deveria ter ido pro cemitério. Aqui ele vai estar dando uma recarga solar, vai estar descartando um Wolf. Vai estar comprando 2 cartas e enviando 2 cartas pro cemitério. Ele acabou comprando aqui uma Heavy Storm, o que vai ser bastante eficiente. Ele dá Heavy Storm e o jogador de Gladiator Beast acaba desistindo. O jogador de Gladiator Beast acabou desistindo por conta que ele não tinha nada para voltar pro jogo na mão. Ele sabia que o monstro ia ser destruído, a mão dele não estava muito boa e como ele já tinha partido do campeonato, ele estava estressado, estava cansado. Acredito eu que ele acabou preferindo desistir da partida do que acabar levando a partida para mais 5, 10, 15, 20 minutos e acabar se estressando com a partida que provavelmente estava perdida. Ele acabou que optando por desistir logo do segundo jogo. Mas pelo Game 1 a gente conseguiu ver que o nível dos dois jogadores era interessante. Por desconhecimento do deck, por desconhecimento da regra, o jogador à nossa direita foi prejudicado e o jogador à nossa esquerda foi ajudado. Mas sinceramente, são 2 jogadores com muito potencial. Inclusive, posteriormente, no campeonato que já aconteceu, o jogador à esquerda ganharia um campeonato, ele ficaria em primeiro no próximo campeonato. O jogador à direita acabou não participando mais de outros campeonatos, não sei se por conta do estresse que foi nesse campeonato, muito cansativo, mas foi uma grande partida entre os 2 jogadores e na primeira partida a gente conseguiu ver um, uma boa partida, vendo os 2 decks jogando, uma partida bastante grindada, um Light Sword com uma mão um pouco ruim,
um Gladiator Beast com uma mão não tão boa também, mas que por conta de algumas decisões por desconhecimento do deck que ele tomou de maneira equivocada, acabaram fazendo ele perder a partida. E no Game 2 aconteceu de o Gladiator Beast vir com uma mão muito ruim e o deck de Lightsworn vir com uma Heavy Storm, que acabou tirando todas as chances do deck de Gladiator Beast conseguir jogar aqui, né? Até poderia ter um pouco de partida, mas sinceramente eu acho muito difícil que o deck Gladiator Beast voltasse pro jogo, porque eu já tinha perdido. Iria perder 4 cartas da mão, teria 2 cartas para resolver. Dificilmente conseguiria resolver, ainda mais com o Lightsworn, um Judgment Dragon vindo daqui 2 turnos, provavelmente por conta que era certo que ele chegaria na mão, tinha vários Lightsworn na mão, era uma situação bastante complexa. Mas muito obrigado por você que assistiu. Se puder deixar o like, se inscrever, eu agradeço. E agradeço também aos jogadores que proporcionaram essa partida pra gente. Muito obrigado, valeu.